graça e a paz. Em nosso curso básico de vida cristã, estamos no livro 9, Doutrinas Bíblicas. Capítulo 9, a doutrina dos anjos, angelologia. Na aula passada, no capítulo 8, a doutrina da igreja, eclesiologia, foi tratado os seguintes assuntos. No tópico 1, a origem da igreja. Qual a origem da igreja, tanto no aspecto profético quanto no histórico? No tópico 2, o fundamento e a missão da igreja. Quais as referências bíblicas que apontam para o fundamento da igreja? E hoje, no tópico 1, a natureza dos anjos. Amados, no livro 2, nós já vimos também aprofundado muito nesse assunto. Se você quiser aprofundar mais nessa doutrina, vai lá no livro 2 e faça um apanhado lá que você vai aprofundar mais nesse assunto, ok? Então, observe. O plano criador levado a efeito por Deus jamais poderá ser compreendido a contento pelo homem, principalmente quando analisado à luz da criação universal. Entre as muitas coisas criadas por Deus, vamos destacar os anjos. Sim, pois os anjos não são eternos como Deus, nem autoexistentes, mas criados como criadas foram as demais coisas no universo. Observe, expressões tais como exército dos céus, soberanias, principados, potestades, são expressões figuradas, geralmente aplicada na Bíblia aos anjos. Assim, a Bíblia não diz com exatidão quando os anjos foram criados. Sabemos, porém, que eles foram criados no passado remotíssimo, como diz lá em Jó, no capítulo 38, versículo 4 e 7. E também que eles foram criados em inumeráveis quantidades, como registra Jó no capítulo 25, versículo 3, e Deuteronômio no capítulo 33, versículo 2. Também que não devem ser adorados e que os mesmos estão sujeitos à autoridade de Cristo. Observe, lá em Hebreus, no capítulo 1, versículo 13 e 14, destaca os anjos como espíritos ministradores. O fato dos anjos serem essencialmente espíritos não os impede de assumirem forma humana. Okay? Nessa condição, eles apareceram para Abraão, para Jacó, para Maria, mãe de Jesus, para os pastores de Belém, etc. Né? Então, como seres espirituais, os anjos não se casam. Mateus 22, 30. Né? Os anjos são assexuados, pois se o sexo tem como finalidade a procriação e o prazer, e os anjos não procriam e têm todo o seu prazer no serviço do Senhor, no serviço a Deus, assim destacamos que a castidade faz parte da natureza dos anjos. Né? Pela tarefa também que desempenham no tempo e no espaço, desde o princípio e por aquilo que a Bíblia registra deles, a conclusão que se chega é que os anjos excedem em muito o conhecimento dos homens mais sábios que a história já registrou. A Bíblia os apresenta como mais sábios que Davi e Daniel. Apesar da ilimitada inteligência e sabedoria que possuem, os anjos não são oniscientes, ok? E também, em função do que são, do que fazem e o lugar em que habita, os anjos são seres dotados de dignidade e glória sobre-humana. Como seres gloriosos, os anjos fazem parte da manifestação da glória de Deus ao longo de toda a narrativa bíblica. E destacamos os seguintes. A. No chamamento de Isaías, lá em Isaías 6, do versículo 1 ao 4. B. Na visão de Ezequiel, Ezequiel capítulo 1. C. Na visão apocalíptica do apóstolo João, Apocalipse capítulo 5, versículo 11 e 12. Então, amados, devemos entender que apesar dos anjos possuírem um poder sobre-humano, o poder que exercem é uma concessão do poder divino colocado à disposição deles. Né?
e salientamos os seguintes casos. Vamos lá. O castigo de Davi, lá em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 15 e 16. A destruição do exército assírio, 2 Reis, capítulo 19, versículo 35. O consolo a Daniel, Daniel, capítulo 10, versículo 12 e 13. A ressurreição de Cristo, Mateus 28, versículo 2. A libertação de Pedro e João, Atos, capítulo 5, versículo 19 e 20, e capítulo 12, versículo 7. A prisão de Satanás antes do milênio, Apocalipse, capítulo 20, versículo 1 ao 3. Mas algumas funções dos anjos. Ministradores a favor dos santos. Hebreus, no capítulo 1, versículo 14, diz: não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Assim, observe, amados, nem sempre podemos ter consciência da presença dos anjos, ainda que eles estejam ao nosso redor. Com frequência, podem ser nossos companheiros em circunstâncias diversas, sem, contudo, percebermos a sua presença. Ok? A Bíblia nos diz que Deus ordenou aos seus anjos que auxiliasse o seu povo, a todos os que foram comprados e redimidos pelo poder do sangue de Jesus. Outro aspecto de grande relevância e digno de consideração quanto ao ministério dos anjos é aquele que diz respeito à função que exerce como guardas e protetores do povo de Deus. No Antigo Testamento, eles aparecem protegendo Ló da fúria dos habitantes ali de Sodoma, guardando Eliseu da destruição dos exércitos inimigos, poupando Daniel na cova dos leões, e no Novo Testamento, eles aparecem protegendo o menino Jesus da fúria de Herodes, libertando Pedro das cadeias, protegendo a Paulo em meio a um naufrágio, etc. Aplicadores dos juízos divinos. Deus, por seu ilimitado poder, detém consigo elementos não só de edificação, mas também de destruição. Nos domínios da natureza, em particular, ele tem usado o vento, a água e o fogo como instrumento de manifestação da sua ira. No campo espiritual, ele usa seus anjos na defesa do seu povo e o abatimento por terra dos poderosos que resistem a seu propósito. Na qualidade aqui, amados, de aplicadores do juízo de Deus, no Antigo Testamento, os anjos aparecem em ação, destruindo os primogênitos do Egito, destruindo Sodoma e Gomorra. No Novo Testamento, eles aparecem punindo Herodes Agripa e contendendo com o diabo acerca do corpo de Moisés. Deus usa os anjos não só como agentes de destruição e juízo, mas também como agentes comunicadores das boas novas e da sua misericórdia. A Bíblia os apresenta anunciando o nascimento de Isaac, de Sansão, de João Batista, de Jesus, a ressurreição e a volta de Jesus Cristo, etc. Os anjos na consumação do século. A Bíblia diz que grandes e terríveis juízos de Deus serão derramados sobre os que habitam na terra, nos dias posteriores ao arrebatamento da Igreja de Cristo. Observe, amado, nesse tempo, os anjos terão um papel decisivo como agentes de libertação dos escolhidos e de condenação daqueles que rejeitam os favores oferecidos por Cristo e o seu Evangelho. Para nós encerrarmos, né, vamos citar aqui alguns exemplos. Na ressurreição dos mortos, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. No ajuntamento dos escolhidos, Mateus 24, 31. Na manifestação de Cristo, Mateus 16, 27. Na ceifa final, Mateus 13, 39. No julgamento das nações, Mateus 25, 31 a 33. E na extinção total da iniquidade, Mateus 13, 40 a 42. Bem? Então, na próxima aula, no tópico 2, origem, rebeldia e queda de Lúcifer, vamos responder as seguintes questões. Qual o pecado que deu origem à queda de Lúcifer? Quais os incidentes nos quais Satanás estará envolvido na consumação do século? Tá bem? Então, observe, amados, quando nós começamos a aprofundar nas doutrinas bíblicas,
nós começamos a conhecer qual é o plano, a vontade de Deus para que nós o auxiliemos na realização desses projetos. E você já tem conhecimento, já vemos falando aqui constantemente, que o Senhor nos comissionou para ir pregar o Evangelho. E que também nós temos que defender a nossa razão de fé. Então, use esse material para pregar, para anunciar, fale para os seus amigos, conhecidos, parentes, né? Porque o Senhor já às portas. Se você gostou desta aula, deixa aí o seu like. Se você tem alguma dúvida, deixe nos comentários a sua pergunta que nós estaremos te respondendo, ok? E que Deus abençoe a todos e até a próxima aula.